Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais um encontro neste começo de sabadão, nestes tempos bem diferentes do que muitas pessoas estavam imaginando. Não pessoas como você e eu, que estamos sempre aqui no nosso portal, analisando os fatos da vida real, da realidade concreta aqui no nosso país, porque nós já previmos que essa gente que cometeu tantos crimes atacou a democracia do nosso país e, sobretudo, atacou a nossa sanidade física, a nossa sanidade mental, que a hora dessas pessoas chegaria. E você, meu amigo, eu e outros tantos milhões de brasileiros, nós somos responsáveis por essa realidade que está acontecendo, porque se não fosse todo o nosso esforço, os nossos debates, a opinião pública se movimentando, mexendo com as instituições, pressionando as instituições, possivelmente muitas dessas criaturas não estariam na cadeia como estão agora, nesse mês que promete um calorão muito grande, né? Para essas criaturas ali não vão poder sair para restaurante, não vão poder ficar com a família, não vão poder ir para a praia, viajar. Estão ali, por mais confortáveis que essas instalações sejam, em relação à realidade do sistema, no sistema prisional aqui no nosso país. Mas de ontem para hoje nós tivemos um fato político que está mexendo com todas as pessoas que estão analisando o que irá acontecer no nosso país para o ano de 2026. Eu vou aqui traçar alguns desenhos aqui com vocês, algumas perspectivas de situações que estão acontecendo hoje, da realidade e do que já está acontecendo nesse campo da direita, extrema-direita, centrão, e as reações também de nós progressistas, como é que a gente tem que ler os fatos que estão acontecendo na vida pública do nosso país no dia de hoje. Bom, antes de entrar nos nossos temas aqui, é sempre muito importante convidar você que chegou agora no nosso portal, nesse sabadão, ainda não está inscrito aqui, para, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar da nossa linha, evidentemente, compartilhe, sempre recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Lembrando que nós estamos disputando a premiação do IBEST. Nós estamos lá entre os primeiros, tá? Vou colocar sempre o link aqui no primeiro comentário do nosso portal, tá legal? Gente, os jornais todos que tratam de questões da nossa conjuntura política hoje estão dando destaque para esse fato aqui. O Flávio Racha, para alguns, Flávio Rachadinha para outros, né? Flavinho das Milícias para outros tantos, ele foi lançado como candidato ou pré-candidato à presidência da República pelo seu papai, o senhor Jair Messias Presidiário. As manchetes são: Folha de São Paulo, Bolsonaro escolhe Flávio para a disputa da presidência em 2026. Dólar dispara. O Estado de São Paulo, Flávio Bolsonaro diz ter apoio do pai para disputar a presidência. O Globo, Flávio Bolsonaro se lança à presidência com aval do pai. Como vocês podem ver, né? Todos os jornais estão colocando isso em evidência. O jornal Tempo de Minas, Bolsonaro escolhe Flávio para disputar o Planalto. O Estado de Minas, Bolsonaro escolhe Flávio para disputar a presidência. E aí vamos embora, né? Todos os jornais estão dando destaque. Todos os jornais no Brasil colocam isso. É porque realmente é inegável que o clã Bolsonaro, o nome Bolsonaro, está bem enraizado em setores da sociedade brasileira. E muitos analistas eles fazem uma leitura da realidade, do que significa o bolsonarismo hoje, de algumas razões que fizeram que politicamente eles eclodissem na sociedade brasileira, mas pouquíssimos falam de como eles são funcionais, como eles funcionam para distrair a sociedade, e essa distração propicia exatamente um congelamento das estruturas que provocam desigualdades aqui no nosso país. Eu tenho sempre chamado a atenção de vocês em relação a isso, porque nada disso é por acaso. Algumas estruturas que operam de uma forma tão escandalosamente para o atraso do povo brasileiro, elas não são combatidas por quem tem expressão nos veículos de comunicação. Os grandes veículos de comunicação, eles são cúmplices, porque eles sabem que algumas estruturas contribuem para a alienação do povo brasileiro. E a maior estrutura que Flávio Bolsonaro terá a partir de agora
é a estrutura dentro de algumas igrejas. E essas igrejas, enfim, elas utilizam o medo, o pânico moral, o pânico vermelho, o pânico político, o pânico fantasmagórico, o pânico espiritual. Eles falam que nós estamos sempre numa guerra espiritual, o bem contra o mal, o demônio, enfim, contra o bem, e por aí vai. E isso consegue fazer com que muitas pessoas se afastem da análise concreta daquilo que está acontecendo na cara dela e apoiem vigaristas estelionatários que exploram o medo dessas pessoas. Esse não é um fenômeno novo aqui no Brasil e nem novo em lugar nenhum do mundo. Acontece que em sociedades que conseguiram escolarizar mais os seus povos, conseguiram instruir mais, chamar a atenção dessas explorações, essas sociedades ficaram mais imunes a esse tipo de exploração. Essas seitas político-religiosas, elas ficaram muito enfraquecidas. E elas continuam a crescer, sobretudo em países onde há grandes abismos sociais. As pessoas não encontram explicações para a sua realidade concreta, elas não conseguem enxergar que aquelas situações podem ser e devem ser mudadas pelos homens e acham que sempre a coisa pode ser resolvida num plano individual, num plano espiritual. Aliás, sobre isso eu tenho chamado a atenção de vocês aqui, que nessa segunda-feira, às 10 horas da manhã, eu vou fazer um papo exclusivamente abordando essas questões, sabe? Assim, bem, de uma forma bem isenta, de uma forma bem distante, de uma forma bem desapaixonada com a Aline Câmara. Segunda-feira, 10 horas da manhã, aqui no nosso portal. Então, as manchetes foram essas. Mas isso está prenunciando que nós teremos aí grandes problemas no campo da direita e da extrema-direita. Porque é uma candidatura que nasce como uma espécie de tábua de salvação para quem está num desespero absoluto. O senhor Jair Messias Presidiário, ele está numa tortura muito grande, porque a única coisa que ele tem ali de passatempo agora é assistir às TVs abertas, os noticiários das TVs abertas, porque ele tem lá na cela confortável dele essa possibilidade, e jornais que ele possa receber, jornais impressos ou livros. A Michele fez uma pegadinha, levou para ele um presente de grego, levou para ele uma Bíblia, uma coisa que ele não tem a menor familiaridade, é um objeto com muitas palavras, muitas letrinhas, palavras que ele não entende. Então, quem sabe esse período de prisão da criatura possa transformá-lo numa criatura minimamente mais humana, coisa que ele não é. Bom, sobre essa eclosão do Bolsonaro e do bolsonarismo, eu já mostrei para vocês aqui um pequeno vídeo, mas muita gente pediu para eu repetir. Eu vou colocar aqui porque ele é muito sintético do que representa essa candidatura de Flávio Bolsonaro. Onde é que ela se encaixa na realidade brasileira e a quem ela diz alguma coisa? Vamos lá aqui para esse vídeo. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Bolsonaro não criou essa legião de fanáticos. Ele só deu coragem para quem já era intolerante, paranoico e descompensado, mas fingia ser normal. Essas figuras já estavam entre nós, no churrasco da firma, no grupo da família, no banco da igreja. A diferença é que agora elas se acham profetas da verdade absoluta. Foi só aparecer o mito do soluço, esse grande líder que fala como se tivesse engasgado com um pedaço de autoritarismo, que tudo fez sentido para essa gente. Ele ensinou que preconceito podia ser chamado de opinião, que ódio podia virar fé e que ignorância podia ser liberdade de expressão. De repente, era bonito dizer que era contra a vacina, contra a escola, contra a artista, contra pobre, contra tudo que parecesse humano. Mas o pior foi quando essa insanidade ganhou púlpito, quando canalhas viram pastores, deputados e influenciadores e passaram a usar Deus como escudo para justificar barbaridades. Gente que grita Deus acima de todos, mas passa a semana querendo que todos morram, menos eles e os deles. E quando são cobrados não respondem com argumento. Choram perseguição, falam de censura e juram que Deus vai se vingar por eles, porque agora até a fé virou serviço de entregas expressas. A verdade, eles não queriam um presidente, queriam um espelho e encontraram alguém que fez eles se sentirem certos na própria loucura. Agora o país tenta se reconstruir, enquanto eles seguem batendo continência para um meme ambulante, sonhando com um golpe e usando a Bíblia como alvará para canalice. E quando tudo der errado, como sempre dá, vão dizer que é culpa do comunismo, da esquerda ou do vento. Mas no fim das contas, Bolsonaro não vai virar mártir, vai virar piada de rodinha, nota de rodapé, e a lata do lixo da história já tá de tampa aberta esperando. Bolsonaro não criou essa legião de fanáticos. Ele só deu coragem para quem já era intolerante. Eu só discordo no final
dessa afirmação tão contundente que eles estarão para sempre no lixo da história, né? Porque a gente acaba concluindo nessa direção. Só que é o seguinte, os lixões, gente, eles precisam ser cuidados, né? Precisam ser ali, porque senão sempre dá algum tipo de problema. Do ponto de vista objetivo, essa candidatura de Flávio Bolsonaro, ela já enfrenta uma série de questões relacionadas ao passado de Flávio Bolsonaro. Ligação dele com milícia, de colocar milícia no gabinete, rachadinha, tomar dinheiro de servidor público, a compra da mansão dele, a loja de chocolate, lavagem de dinheiro, enfim, tem muita coisa. Só que mesmo essas coisas que para pessoas como você e eu, na realidade concreta, elas serviriam como impeditivo dessa criatura ganhar um voto, para essas pessoas que já estão abduzidas, essas pessoas que eu acabei de mostrar aqui, como é que elas estão presentes na sociedade brasileira, para essas pessoas isso não faz a menor diferença. Independentemente do que seja no aspecto moral, no aspecto religioso, no aspecto político, essa criatura, a figura de Flávio Bolsonaro, ele terá muitos votos. E nós veremos isso nas próximas pesquisas eleitorais, que o nome dele será colocado ali. Ele já vai sair ali com um volume de votos gigantesco. Agora, tem umas curiosidades no meio dessa história. A primeira delas é que a senhora Michele, como nós sempre dissemos aqui, ela não avançou num projeto de sair candidata à presidência da República. Isso porque o Bolsonaro não confia em Michele, os filhos de Bolsonaro não confiam em Michele, enfim, e muita gente não confia na Michele. Então, no máximo, ela vai sair candidata a um cargo eletivo. E aí, enfim, mas o Bolsonaro não emprestará o nome dela para um cargo tão importante, ou para uma disputa tão importante. Eu até acho que ela teria mais chances do que o Flávio Bolsonaro, porque ela trafega mais nesses meios religiosos, ela é mais convincente na picaretagem político/religiosa que ela faz todos os dias. Tem um artigo muito interessante aliás, tem uma coisa que me tem graça, para a gente ver aqui, né, sobre essa mistura de política com religião. Eu achei esse vídeo aqui, ó. Pastora bolsonarista exalta Bolsonaro por ele ter olhos azuis e choca o Brasil, né? Coisas incríveis que acontecem. Eu vou colocar aqui para você, acho que vai dar para pegar aqui. Vamos lá. Então, gente, esse tipo de coisa absurda é que a gente tem que combater, esse tipo de discurso, esse tipo de mistura. E isso tem que ser denunciado de uma forma assim, bem aberta, né? E bastante contundente. Tem um artigo do professor Christian Lynch, onde ele faz uma análise também muito parecida do que nós sempre fizemos aqui no nosso Portal do José, que o Bolsonaro, na verdade, ele sempre foi um grande boneco do posto. Ele sempre foi algo que eclodiu dentro desse contexto, desse videozinho que eu mostrei para vocês aqui no comecinho. O artigo dele é um pouquinho longo, mas aqui eu vou pegar um trechinho aqui para ler para vocês, tá? A parte final. Ele diz o seguinte, fazendo análise do que representa essa coisa do bolsonarismo. O bolsonarismo jamais atingiu a densidade, capilaridade ou solidez do lulismo. Desde cedo, seus apoiadores tentaram vendê-lo como um Lula de direita, uma inversão caricata, reforçada pela incapacidade dos setores conservadores mais radicais de imaginar algo diferente da restauração de um passado idealizado. Essa estratégia imitativa, nunca rendeu frutos. O bolsonarismo jamais atingiu a densidade, capilaridade ou solidez do lulismo. Foi espuma, um rótulo carismático para um movimento sem ossatura. Bolsonaro nunca possuiu um estofo de liderança, não comandou nada, não formulou nada, não projetou nada. Foi sempre um deputado reacionário, histriônico, sem ideias, sem preparo, sem experiência administrativa, que construiu notoriedade explorando o reacionarismo como meio de enriquecimento pessoal e familiar. Tornou-se um fenômeno midiático, fabricado por influenciadores de ultradireita como lacrador, irresponsável e debochado, cuja função era tensionar a ordem democrática,
não construir alternativa e não construir alternativa para ela. Bom, foi mau pai, mau marido, mau cidadão, envolvido com criminosos, volúvel em religião, desprovido de integridade moral, o embuste para os que desejavam conservadorismo sério. Eleito numa conjuntura excepcional, típica das crises de representação que o Brasil vive a cada 30 anos, catalisada ainda pela Lava Jato e pela retirada do candidato mais competitivo, Bolsonaro governou sem programa, sem direção, sem projeto, limitando-se à destruição simbólica preguiçosa do existente. Seu governo foi uma combinação de despreparo, irresponsabilidade, histrionismo, autoritarismo e incompetência. Então, gente, se a figura do Flávio Rachadinha avançar nessa corrida presidencial, ele terá que ser confrontado com aquilo que o pai dele fez ou não fez quando esteve na presidência da República, com aquilo que Lula está fazendo também à frente da presidência da República. Comparando objetivamente o que foi um governo e o que foi o outro, olha, o Lula ganha de goleada, de 100-0. Agora, se essa discussão presidencial, da campanha presidencial, for deslocada para um outro campo, que é o campo que eles vão querer arrastar, aí nós vamos ter enfrentamentos aí no campo da insanidade que terão que ser enfrentados também com muita contundência. É o que nós temos para hoje, mais tarde eu volto aí, porque tem muita coisa acontecendo, mas esse fato aí ganhou a prevalência nos nossos debates de hoje, né? Mas, enfim, vamos seguir na batalha, né? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!